Olá! Sabe, quando a gente pensa em ansiedade ou depressão, é quase automático pensar na química do cérebro, certo? Mas e se a resposta não estivesse só aí? E se ela estivesse também no lugar onde a gente mora ou no nosso trabalho? Hoje, a gente vai investigar justamente isso. Como o nosso mundo social e econômico impacta e muito o nosso bem-estar psicológico. Então vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta: o que de verdade define a nossa saúde mental? E como a gente vai ver, a resposta é bem mais ampla e complexa do que a gente costuma imaginar. De um lado, a gente tem aquela visão mais comum, né? A de que saúde mental é uma questão de biologia, de genes, de neurotransmissores. Mas do outro lado, tem a foto completa, que inclui o trabalho, a casa, a sociedade em que a gente vive. É exatamente nesse contraste que a gente vai mergulhar hoje. Para começar, a gente precisa alinhar o nosso ponto de partida. Afinal, para entender o que afeta a saúde mental, primeiro a gente precisa concordar sobre o que ela é. E olha, já adianto, não é só a ausência de um diagnóstico. A própria Organização Mundial da Saúde já aponta o caminho, e isso não é de hoje, não. Há décadas, a definição oficial de saúde já diz com todas as letras que bem-estar é essa união inseparável entre o físico, o mental e, o que é crucial aqui, o social. Então, a grande sacada é esta: a saúde mental não é um evento isolado que acontece dentro do cérebro. Pelo contrário, ela nasce de uma teia de interações super complexas. É o resultado do encontro da nossa biologia, da nossa psicologia e, de forma decisiva, do nosso ambiente social. Agora, vamos dar um zoom out, vamos olhar de mais longe. Como é que, na prática, esses fatores externos moldam o nosso mundo interno? Vamos dar uma olhada nas peças do quebra-cabeça da vida que constroem ou às vezes abalam o nosso bem-estar. As pesquisas mostram uma série de fatores do nosso dia a dia que são determinantes. Pensa só: as condições de trabalho, o acesso à educação, a estabilidade financeira, a qualidade da moradia, até experiências de discriminação e o que a gente viveu lá na infância. Tudo isso junto forma a base da nossa saúde mental, tanto para o bem quanto para o mal. E como essa conexão funciona? Bom, uma das teorias principais é a da causalidade social. Basicamente, ela diz que o estresse, a dificuldade de viver com pouca grana ou poucas oportunidades, não é só um perrengue da vida. É um fator de risco direto para o desenvolvimento de transtornos mentais. Só que essa é uma via de mão dupla. A teoria da seleção social mostra o caminho contrário. Uma pessoa que desenvolve um transtorno mental pode acabar tendo suas chances de estudo e de trabalho limitadas, o que pode empurrá-la para uma condição socioeconômica mais difícil. Na vida real, esses dois processos acontecem ao mesmo tempo, muitas vezes criando um ciclo vicioso. E a força desses fatores sociais fica, assim, escancarada quando a gente olha os números. Por exemplo, as mulheres têm o dobro de probabilidade de sofrer de transtornos como depressão e ansiedade. E por quê? Não é por uma diferença biológica pura e simples, mas por causa de determinantes sociais como papéis de gênero, desigualdade econômica e uma maior exposição à violência. Ok, então já entendemos que o contexto social importa e muito. Agora vamos mudar o nosso foco. Vamos olhar para as ferramentas que a gente usa para enxergar e categorizar o sofrimento mental, a famosa lente do diagnóstico. É que as categorias que usamos hoje, como depressão ou transtorno de ansiedade, elas não caíram do céu prontinhas. Elas têm uma história. E entender essa história é fundamental para a gente perceber tanto os pontos fortes quanto as limitações delas. Olha, este slide pode parecer meio denso, mas a história que ele conta é fascinante. Ele mostra a evolução dos dois principais manuais de diagnóstico, o CID e o DSM. Repara como eles vão mudando com o tempo. As primeiras versões, por exemplo, foram super influenciadas pelas experiências de soldados em guerras. Depois, com os avanços da ciência e grandes mudanças na sociedade, eles foram revistos de novo e de novo. Isso prova uma coisa fundamental: o diagnóstico não é uma verdade absoluta, mas uma ferramenta que a gente constrói e adapta para tentar entender o sofrimento de cada época. Mas então, para que serve classificar? Apesar das críticas que a gente já vai ver, os manuais têm propósitos bem práticos. Eles criam uma linguagem comum para que os profissionais de saúde consigam se entender. Eles garantem que as pessoas tenham acesso a direitos e benefícios e, claro, são essenciais para coletar dados, guiar políticas públicas e pesquisas. Acontece que essa lente do diagnóstico não é perfeita. Longe disso. Ela tem umas rachaduras, umas falhas, e é super importante que a gente olhe para elas com um olhar crítico. Essa citação aqui resume a crítica principal.
Basicamente, o que ela quer dizer é que, na tentativa de criar categorias bem definidas e universais, os manuais acabaram favorecendo demais a visão biológica do sofrimento. Isso criou um discurso dominante que muitas vezes deixa de lado a história pessoal, a cultura e o contexto único de cada indivíduo. Então, o que a gente tem são dois modelos em tensão. De um lado, o modelo biológico, que foca nos sintomas e na medicação e que vê o problema como algo interno da pessoa. Do outro, o modelo psicossocial, que olha para o contexto e busca a reabilitação, entendendo a pessoa dentro do seu ambiente. A questão é que o primeiro modelo acabou dominando a conversa. E as críticas são bem diretas. Um sistema que nos força a caber em caixinhas pode acabar transformando reações humanas normais, como o luto, em doença. Ele pode fazer a gente ignorar o que está acontecendo ao redor da pessoa. E tem mais. As altas taxas de múltiplos diagnósticos na mesma pessoa, a tal da comorbidade, fazem a gente se perguntar se essas caixinhas são tão bem definidas assim. Tá, e diante de tudo isso, qual é o caminho? Como a gente pode avançar? A resposta talvez esteja em repensar um conceito-chave, em adotar uma visão mais ampla e mais integrada. A gente costuma falar muito em risco, né? É um termo meio frio, estatístico, que acaba focando o problema no indivíduo. Mas existe uma alternativa muito mais rica: o conceito de vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é uma probabilidade de adoecer, é o potencial para que isso aconteça. Um potencial que considera a pessoa por inteiro, no seu ambiente, nas suas relações, e que muda com o tempo. Vulnerabilidade, então, é a soma de tudo. Pensa assim: são as condições sociais em que a gente vive, os recursos que cada um tem para enfrentar a vida e as políticas públicas que nos apoiam ou que nos deixam na mão. É um jeito de entender que o sofrimento mental não é um raio que cai do céu. Ele acontece num terreno que foi preparado por um monte de fatores. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que fica para a gente refletir. Depois de tudo que a gente conversou, a saúde mental deve ser vista como uma batalha puramente individual, uma questão de força de vontade e química cerebral? Ou será que ela é, no fundo, uma responsabilidade coletiva moldada pela sociedade que a gente constrói todo dia? A análise dos dados sugere que a balança pende muito mais para o lado coletivo. Uma boa ideia para a gente continuar pensando. Obrigado pela companhia.